ó, para a entrevista do dia. Muita gente aguardando. Você segue ligado com a gente. ZYC 793, 91,7 MHz. Essa é a Garbosa FM, São João Nepomuceno, Minas. E eu sou Marcelo Rigolon. Que prazer. Seguimos ao vivo, sempre por aqui, ó. Vamos juntos. Oi. Tá muito alto? Não tô. Chegou? Chegou? Chegou. Tudo o que você quer ouvir. Vamos lá, 11 horas e 20 minutos. Está na hora da nossa entrevista do dia. Mais um quadro de sucesso no programa Radar. Hoje a gente vai falar dessa parceria da Universidade Federal de Juiz de Fora com São João Nepomuceno, na revisão do plano diretor, proposta também de algumas leis que serão enviadas em breve à Câmara Municipal. E é o assunto que a gente apresenta a você, saber como é que está esse trabalho da Universidade Federal com São João Nepomuceno. Vamos saber? Aumente o volume então. Começa o nosso Radar Entrevista. A você, ouvinte, meu muito obrigado pela sua audiência, pela sua sintonia. Saiba que é um prazer ter você aí na escuta Garbosa FM. Que honra saber que você está aí, né, nos prestigiando. Vamos juntos com o Radar. Aqui o oferecimento é da MG Farma, Grupo Oswaldo Cruz de Drogarias. Gente, hoje vamos falar de um assunto que tem a ver com o nosso cotidiano e também com o nosso futuro. Por que não também com o nosso passado, né? Nós estaremos falando sobre a São João Nepomuceno que nós já temos e a São João Nepomuceno que nós queremos para o futuro, para os nossos filhos, né? Para as pessoas que ainda vão chegar aqui para estarem governando, estarem ocupando espaços importantes também na sociedade. É um assunto que a gente vai falar de agora até 12:30 na Garbosa FM. Vamos falar do plano diretor. Você vai saber o que é isso, né? Plano diretor, para que serve? Vamos falar de plano de mobilidade. Quem nunca, talvez, tenha reclamado do trânsito em São João Nepomuceno? Eu já escutei de pedestre, escuto sempre de motoristas, né, sobre a mobilidade de São João. E falar de mobilidade é importantíssimo, porque estudos, pesquisas indicam que a nossa população brasileira, mundial, está vivendo mais. Então é importante todos nós ficarmos velhinhos, chegarmos à terceira idade, com condições de ir e vir, com calçadas adequadas para que a gente possa transitar sem utensílios, sem produtos nessas calçadas, mercadorias de lojas, sem buracos, com o piso adequado, né, principalmente para as pessoas que têm deficiência visual também, tem piso adequado para isso. São João, falta muito desses pisos. É preciso adequar. É preciso adequar também a tecnologia. Estamos cada vez mais conectados. E tem um conceito de cidades inteligentes que propõe, dentre várias coisas, isso também. E ainda a lei de parcelamento, uso e ocupação de solo. Quem nunca também não tenha reclamado da falta de estacionamento pelas ruas da cidade e ao olhar ao entorno ver um monte de prédio que está chegando, que está surgindo e sem estacionamento, sem vaga de garagem. Pode ser uma das causas, né? Não como crítica, mas como uma forma de organização também da cidade. É preciso olhar para isso. E São João Nepomuceno está olhando para isso. Pelo menos com propostas para tornar uma cidade cada vez melhor. Através de leis, através de planos que possam direcionar para esse caminho. Com o auxílio de uma competente universidade, reconhecidíssima universidade, que é o sonho de muitos jovens estarem sentando em uma daquelas cadeiras, né? Me refiro aqui à Universidade Federal de Juiz de Fora. Parece estar distante da gente, mas está muito próxima no nosso dia a dia. O FJF está com a parceria desde o governo passado aqui em São João Nepomuceno, trazendo propostas de formas técnicas para a melhoria do nosso município. E eu cumprimento uma pessoa que, no decorrer
desses últimos meses, tem um carisma enorme, né, que conquistou a gente aqui do rádio, conquistou muitos cidadãos, né? Quando se fala, é professor da Universidade Federal, e aí pode-se ter aquele pensamento, poxa, mas será que é fácil chegar a ter esse professor? Será que tem esse acesso, né? E o professor Fábio, ele vem trazendo essa perspectiva, né, que algumas pessoas podem ter muito diferenciada. É uma pessoa de fácil acesso, quase se tornou um cidadão são-joanense nesses últimos dias. Teve aqui no Carnaval, pulando a folia, né? Pessoa muito presente e que nos deu uma, assim, liberdade muito grande de estarmos o contactando a qualquer momento, né? Muito solícito a nossa emissora, e a impressão que passa é que é muito parceiro também dos jovens acadêmicos, né? A gente não sabe como é que é esse convívio, mas a gente fica com essa sensação. E eu me lembro do meu tempo de faculdade. Claro, tinha alguns professores que não nos permitiam isso, mas tiveram professores que ficaram marcados. Acredito que o professor Fábio talvez deva ser um daqueles, né, que venha a ficar marcado na história de muitos jovens acadêmicos e breve profissionais que estarão aí ocupando diversos setores da nossa sociedade. Deixa eu cumprimentar então o professor Fábio, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Juiz de Fora, engenheiro arquiteto, está com a gente aqui mais uma vez no rádio, na Garbosa FM, para comentar sobre o seu trabalho, o trabalho dos seus alunos da Universidade Federal de Juiz de Fora, com São João Nepomuceno. E aí, professor, bom dia. Bom dia, eu agradeço o que você falou e realmente a gente está aqui na cidade com a intenção, né, de mostrar alguns caminhos, com toda a simplicidade, né, que eu acho que deve ter, e realmente orientar direções para essa São João que você falou, uma São João que está numa dimensão de cidade inteligente, numa dimensão de uma cidade que protege o seu ambiente, que protege a sua cultura. Então agradeço muito mais uma vez ter essa oportunidade de falar aqui desse apoio técnico que a gente está fazendo pela nossa universidade pública. E aqui a gente cumprimenta também uma pessoa que eu acredito que tem muito a ver com isso e que talvez tenha partido também dela, né, essa intenção de trazer um apoio técnico para São João Nepomuceno. Quando falou-se, eu tenho que confessar uma coisa, quando falou-se em trazer uma parceria de fora para estudar São João Nepomuceno, eu confesso que eu fiquei um pouco com receio, tendo em vista que nós já tivemos projetos na Câmara Municipal em épocas passadas, que veio de estudos, né, que foram contratados e que chegou a plenário para votação com o nome de outra cidade. Ou seja, aparentemente a sensação, né, é a sensação, não estou aqui afirmando, pode-se imaginar que apenas foi feito um trabalho de copia e cola, né? Como é que é lá o Ctrl-C, Ctrl-V, né? Copy-paste. Pois é. E aí eu falei, gente, mas está trazendo a Universidade Federal de Juiz de Fora para isso? Como é que vai ser? Né? Eu acho que quem sabe do cotidiano da cidade é quem mora aqui dentro, né? Era uma visão que eu tinha. Mas eu, no decorrer desse caminho aí, desse trabalho, eu vi que eu estava equivocado, né? Que um trabalho que foi feito também sob o olhar de cidadãos jovens são-joanenses, porque a universidade direcionou alunos aqui de São João Nepomuceno para estarem elaborando esse trabalho de pesquisa, esse trabalho de assessoria ao município em revisão e novas leis. E aí eu cumprimento a Paula Danelon, secretária de Desenvolvimento Urbano, a Paulinha, né, secretária de Obras aqui do nosso município, porque eu tenho para mim que isso partiu também, principalmente dela, né? Então, Paulinha, que está desempenhando um brilhante papel, tanto é que foi convidada a continuar na secretaria, na atual administração. Seja bem-vinda, parabéns pelo trabalho que você está desenvolvendo por São João Nepomuceno. Como vai? Bom dia. Bom dia, Marcelo, bom dia a todos. É um prazer estar aqui de novo, né, em tão pouco tempo. Fico muito feliz assim, de estar dentro desse projeto, da gente estar seguindo um trabalho sério, um trabalho de desenvolvimento assim, para o nosso município, mostrando que nós conseguimos, né, professor,
junto com os alunos, trazer algo palpável, né? Também que não é um sonho, não é uma utopia, e ao mesmo tempo a gente prever uma qualidade aí para nossa cidade, um desenvolvimento meramente saudável que eu acho que a gente merece. E claro que sempre que a gente pode dar um pouquinho de pitaco, a gente está ali para tentar ajudar, para tentar melhorar. E realmente é uma realização pessoal. Primeira vez que eu estive aqui eu falei muito sobre isso, sobre ter essa vontade. E estou muito feliz aí que a gente está chegando no início da nossa fase final, porque agora a gente vai para outra etapa, que é a parte da aprovação e dos debates dentro da Câmara Municipal, mas eu acho que agora já é uma realidade para nós. Deixa eu cumprimentar a aluna acadêmica também, Juliane Nogueira Rodrigues, está no 6º período de Geografia na UFJF, e nada melhor que ela também para falar desse olhar jovem, acadêmico, onde os estudos estão balizando também propostas para São João Nepomuceno. Juliane, prazer também ter você aqui com a gente. Como vai? Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui também. Todos esses esforços acadêmicos e científicos é uma devolutiva que eu tenho para a cidade, porque os meus caminhos trilharam aqui. Eu estudei a vida inteira aqui, fui criada aqui. Então é uma forma de eu retribuir também a todo esse carinho da cidade, tudo que eu vivi aqui. E a gente vem desenvolvendo bastante trabalho sobre, eu fico com a parte do mapeamento, por ser da geografia, e temos outros estudantes também de outras áreas, temos estudantes de fora, de Juiz de Fora, e também muitos estudantes daqui que fizeram parte desse projeto. Pois é, e a geografia de São João Nepomuceno, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre o solo que nós temos, sobre a região, né, onde está situada tanto a sede como também os nossos distritos, porque num passado não tão distante, nós já tivemos problemas sérios aqui na cidade com alagamentos, né? Eu não sou da década de 70, eu cheguei em 80, né? Mas há quem diga, né, e até mesmo minha família já teve a oportunidade de me relatar, eu já estudei um pouquinho sobre isso, de fortes enchentes aqui na região central da cidade, e a preocupação que muitos gestores vêm tendo com novos bairros que estão surgindo, principalmente em áreas que, segundo dizem, eu não tenho estudos à mãos para falar, né, com toda a clareza sobre isso, seriam locais propícios também a enchentes, né? Há uma preocupação quanto a isso. O que você fala sobre São João Nepomuceno? Bom, sobre a sede, a gente tem a cidade como, não posso dizer exatamente uma bacia, mas é uma cidade baixa, com muitos morros, então isso facilita, principalmente quando a gente tem a implementação de asfalto nessas ruas, porque impede o escoamento da água quando a chuva cai. E aí a gente tem bastante discussões a partir disso, tanto a implementação de canaletas, de outros materiais também em vez do asfalto, como por exemplo os bloquetes, que são uma coisa bastante discutida sobre isso. E sobre a questão geográfica também, muita gente não sabe, mas São João está na bacia do Rio Paraíba do Sul, a depressão do Paraíba do Sul, justamente essa parte baixa. Então a gente tem bastante coisa para explorar sobre a geografia daqui, tanto as serras quanto as vertentes, bastante coisa mesmo, a hidrografia. E para explorar sobre a nossa geografia, mudar o que já está feito é mais complicado, é mais difícil. O que está surgindo agora? Sob o seu olhar como estudante de geografia, está saindo bem feito? Gera preocupação? Já está nos moldes para evitar problemas futuros? Como é que você vê os novos loteamentos surgindo em São João Nepomuceno, que são muitos, né? A gente, hora ou outra, se depara com novos loteamentos, e é aquilo que eu disse, as ruas na região central, talvez pouco se tenha a fazer, né? Ali, alguma medida paliativa ou outra é possível, mas mudar radicalmente aquilo que já está é meio complicado, pelo menos a meu ver. Mas e o que está surgindo? Como é que você vê o rigor, mesmo com planos, códigos defasados, leis que já estariam um pouco passadas aqui na cidade? Está saindo direito? Está saindo, pelo menos, para amenizar problemas futuros? Como é que está, a seu ver? Bom, uma coisa que me preocupa muito é a questão das áreas de APPs, que são áreas de preservação permanente, justamente as áreas que você não pode construir a partir de um rio, de um curso d'água, de nascente. E tem muitos loteamentos e construções que às vezes interpolam isso, não só em São João Nepomuceno, é um problema geral no Brasil, justamente por conta da lei também.
A gente tem na lei que é 30 metros, na lei federal, mas isso é uma questão mais de preservar esse curso d'água. E eu me preocupo um pouco com isso aqui em São João. A gente tem uma hidrografia bem diversa, a gente tem bastante cursos d'água, que inclusive a gente está mapeando tudo detalhadamente. Mas essa é a minha maior preocupação. Mas eu tenho uma esperança de que realmente as coisas melhorem, justamente porque a gente pensa nesse projeto mais nas coisas que vão vir futuramente, esses frutos que vão colher futuramente. Pois é, e a Juliane fala sobre as APPs, áreas de preservação permanente, que eu me lembro sobre um certo embate que aconteceu quando o Código Florestal estava para ser aprovado. A gente estava acompanhando isso aqui também no rádio, trouxemos diversas entrevistas com essa pauta e havia a preocupação que o Código Florestal estaria para emperrar o desenvolvimento do nosso país da maneira que estava. E depois de muito debate no Congresso, o plano foi aprovado, tem aí as distâncias mínimas, né, para as construções, principalmente na área rural, para preservar o meio ambiente. É importante a Juliane ressaltar isso também. Deixa eu conversar aqui com o professor Fábio Martins, porque, professor, o intuito da Universidade Federal é balizar aquilo que nós já temos de leis, né, para oferecer ao Executivo e depois o Executivo oferecer para o Legislativo formas para que isso seja atualizado de forma condizente do nosso município. Eu queria que o senhor falasse para os nossos ouvintes quais são os principais instrumentos que podem balizar a gestão municipal e que vocês estão trabalhando sobre eles aqui na cidade. Então, é importante dizer que a gente, dentro dessa perspectiva de apoio técnico, né, a gente optou por um caminho de uma preocupação, de um lado ambiental e de um lado cultural. E essa preocupação do lado ambiental vai por esse caminho que a Juliane colocou, né, que realmente essa mudança, as mudanças que foram colocadas no Código Florestal em 2012, elas alteraram as APPs, né, criaram as APPs urbanas, e é algo que interfere nessa bacia que ela falou. Então a gente tem aqui o Ribeirão dos Henriques, o Ribeirão Carlos Alves, esses dois vão se juntar e vão se transformar no São João e vão desaguar no Rio Novo. Então isso é uma bacia que deve ser muito olhada com muito critério, a gente está fazendo. A questão cultural também, né, dentro dessa questão que você falou, a cidade que temos e aquela que queremos, né, a gente, pelo menos desde que eu cheguei aqui, e isso está na lei orgânica, isso está nos documentos que ainda estão vigentes de instrumentos, que é preservar a identidade de São João Nepomuceno, né? E preservar a identidade significa ter uma preocupação com essa questão cultural, né? Com os conjuntos urbanos e preservar os tempos distintos em que a cidade se construiu. Professor, né? E o senhor acredita que todo esse aparato que nós temos das leis municipais tem conseguido garantir, preservar toda a nossa cultura, toda a nossa história, todo o nosso patrimônio? Então, os instrumentos, eles existem, tem instrumentos vigentes. Os que o município não tem, existem instrumentos a nível estadual e federal que podem ser utilizados, que devem ser utilizados, né? E, na verdade, não são os instrumentos que vão preservar a identidade ou a questão ambiental, a questão cultural, são as pessoas. A cidade, eu tenho falado, né? Foi na Câmara. A cidade é a sua comunidade e ela reflete o cuidado que a comunidade tem com a cidade, né? Então, se a gente entra numa cidade, a cidade está suja, a cidade está cheia de plástico, cheia de papel, os rios, né, estão poluídos. Isso é algo que vem de uma história que não olhou para determinadas questões, né? Outro dia eu fui na Câmara e falei de um livro, né, de Cidades Invisíveis, até errei o autor no dia, Ítalo Calvino, ao invés de Humberto Eco, quero fazer essa correção, e o Ítalo Calvino fala o seguinte na Cidade da Memória, que um viajante chegou na cidade, foi visitar, e ele tinha estudado a cidade antes no cartão postal, e o morador começou a mostrar para ele, tá vendo aqui, ó, aqui ficava a casa do fulano, aí tinha um prédio naquele lugar, a casa antiga, ou seja, a cidade do cartão postal não existe mais.
Então, quem não cuidou dessa cidade foram as pessoas. Então, os instrumentos que a gente está revisando e elaborando é para que a comunidade cuide da sua cidade, compreende? Pois é, e aí é importante o professor remetendo ao papel do cidadão, a esse comprometimento com a cidade em que ele vive, porque, não generalizando, o professor, muitos repassam esse compromisso a outros, principalmente a políticos. A gente tem acompanhado a discussão na pauta de meio ambiente sobre o aquecimento global. E muito do aquecimento global, a meu ver, tem a ganância do desenvolvimento por trás disso, né? E a gente sabe que o progredir é importante, mas o progredir, o desenvolver, deve estar em consonância, em harmonia com o meio ambiente. E muitas das vezes isso fica de lado sob pressões, sob lobbies que podem acontecer principalmente no âmbito político, que é quem tomam, são eles, né, os representantes do povo, que tomam essas decisões. E o povo geralmente passa para os políticos essa decisão, não acompanha aquilo que o político vem fazendo. E depois, né, quem sofre com tudo isso, a gente sabe, né, é o próprio meio ambiente, e quem poderá sofrer ainda mais são as gerações futuras. Para isso é importante, né, a gente estar acompanhando tudo que vem sendo discutido, debatido para São João Nepomuceno, e é com pesar que a gente fala e ouve o professor relatando em uma tribuna da Câmara Municipal a falta da participação de populares em eventos oficiais no município. Eu acompanhei, eu não estava lá não, viu, professor, mas estava acompanhando de casa. Hoje a gente tem, né, essa facilidade toda para estar na comodidade do lar, acompanhando e trabalhando também, né, e eu estava lá, atento aos dizeres do professor, e ele disse, olha, promovemos audiência pública, conferências, e isso acabou se tornando uma reunião, um bate-papo com poucas pessoas que estavam presentes. Ou seja, hoje, às vezes as pessoas reclamam muito, né, de algumas mudanças na cidade, mas será que essas pessoas que reclamam acompanharam as decisões passadas e na época, né, questionaram e tentaram de alguma forma combater isso? É o que a gente fica a se perguntar, né? Tem a professora Marcelina a interagir na Garbosa FM pelo 32-3261-1860. Vamos lá, professora. Bom dia. Bom dia. Minha preferida. Da Universidade Federal. E falar com o diretor mais uma vez é muito importante. Eu tive a oportunidade de, em uma entrevista que eu estava ouvindo conversar com a pessoa da Energisa, os representantes da Energisa, e perguntei, né, se eles participavam também dessa elaboração do plano diretor, da fiscalização, das unidades, né, que ficarem setorizadas, e eles falaram comigo que passam realmente as regras, né, dentro da Energisa, que vão direcionar a parte deles do plano diretor. E ficaram muito felizes de saber que São João tem um plano diretor, está sendo, né, adequado aos direitos, as suas correções que ficaram defasadas, que precisam ser atualizadas, porque eles declararam que muitos municípios nem possuem um plano diretor. Então eu, né, no meu emocional, eu fiquei tão feliz de saber disso, que ao mesmo tempo fiquei triste, porque eu vejo que a interação da população de algumas autoridades ainda é muito a desejar. Então eu queria estar parabenizando o trabalho e pedindo muita comunidade que se integre melhor, que participe, esteja ali, segue a cabeça. É coisa que você vai ter a compreensão. O professor tem um linguajar muito fácil de interpretação. É coisa muito séria. Depois nós vamos ficar pelas esquinas reclamando. É o que eu acabei de dizer, parece que eu tinha até escutado o áudio dela, não escutei não. E agora, a fala, a tirada de dúvidas, né, a sugestão, é agora, não é depois, é agora. Por isso tem as audiências públicas. Aí quando você for reclamar, Já é. você aquela velha fala. Boa tarde. Não foi nenhuma
conversa aqui. Você não esteve presente, você não interagiu com os conceitos. Então, eu acho muito importante a gente ficar no máximo inteirado, viu? E parabenizo todo o trabalho. Como disse o Marcelo, nós fomos privilegiados com o professor que está aí, que está conduzindo todo esse trabalho. Fomos muito privilegiados. Não vão perder essa oportunidade de fazer a coisa como deve, não. Tá? Você chega na hora das campanhas políticas, né, das eleições aí municipais, nossa, a gente esqueceu de tanta coisa, de arquitetura, disso, daquilo, de quer aquilo. Quer dizer, o que quer dizer? Um candidato a vereador, né, que nem foi eleito, mas eu não vejo, será que ele está interagindo? Está participando? Eu peguei. O momento é esse. O momento é esse. Vem interagir, porque nós vamos corrigir agora, né? Então, um abraço a todos, parabéns. Professora, eu sempre sou um admirador da professora Marcelina, que ela traz de forma muito clara, né? Ela tem esse poder todo de articular bem as palavras e chama a atenção daquilo que eu tinha acabado de falar sobre a participação popular de todos. E aí ela chama a atenção também dos políticos e aqueles que anseiam a política, que projetam, né, disputar política em São João, né, como sendo importante estarem antenados com tudo isso, para depois não cair de paraquedas, né, ou até mesmo aproveitar algo que já tenha sido proposto em épocas passadas e achar que está trazendo planos mirabolantes para o município, né, talvez até mesmo descontextualizados. Então, parabéns aí à professora Marcelina pela participação, e eu sempre digo, é um prazer tê-la por aqui. Paulinha, fique à vontade para os seus comentários, porque eu quero saber de você, Paulinha, sobre essa parceria que foi firmada com a Universidade Federal de Juiz de Fora. Começou no ano passado, né? Sim. O convênio está chegando ao final? Na verdade, a gente já está com o convênio até praticamente encerrado, né, professor? A gente está agora realmente passando a limpa aí todos os pormenores para a gente fazer a apresentação da última audiência pública da Câmara Municipal. Então, o convênio do plano diretor, até a produção dos documentos já se encerrou. A gente está numa expectativa agora de uma possível nova contratação após esse material chegar na Câmara Municipal e nós termos um retorno. Porque gera uma expectativa agora em cima da participação pública a partir do momento que for para a Câmara e da última audiência. Porque nós tivemos a última audiência que não teve nem quórum, né, que a gente não conseguiu nem caracterizar como audiência pública. Inclusive teve convites individuais. A gente não convidou sua rede social para falarem assim pra gente. Não, a gente não viu, não. Teve e-mails enviados e isso está virando documento para o município. Por quê? Foram e-mails enviados para gestores de empresas, para engenheiros, porque a gente não teve uma falha de público somente de uma população no geral, que era importantíssimo, por mais que as pessoas achem que elas são leigas dos assuntos, é o público que mais nos importa ouvir, independente da forma que vai falar, a gente vai saber absorver aquilo e transformar aquilo tecnicamente no nosso produto. Mas o nosso corpo técnico municipal não esteve presente em nenhuma audiência pública. A gente teve numa audiência, foi a audiência de apresentação, que teve participação da Energisa, de vários outros poderes que envolviam ali no assunto, no interesse. Nós tivemos ali 4 engenheiros e arquitetos. Então, assim, é decepcionante, é frustrante. Acho que a palavra que eu passei, que como profissional, foi frustração, porque se eu estivesse do lado de lá, eu ia estar querendo estar lá participando, e a gente está na expectativa agora de não se frustrar a partir do momento da aprovação política da Câmara dos Vereadores, e eles entenderem o nosso ponto de vista de crescimento fundamentado, e não porque nada é 100%. Sabe, Marcelo, a gente tentou ser o mais sucintos, objetivos e menos prejudiciais a investidores, investimentos, construções, recursos individuais. Mas nós estamos ali propondo novas realidades. Então, hoje se faz o que quer, não fará mais o que quer. Fará de uma forma um pouco mais limitada. Não é muito também, não é uma coisa utópica igual foi proposto
lá atrás, que entrou em discussão e não foi para frente, nada disso, a gente não está aqui para isso, mas nós delimitamos realidades. E a gente está aí agora na expectativa da gestão executiva, da legislativa, quer dizer, de que também são pessoas esclarecidas, que entendem da demanda, que também tinham várias indicações junto ao executivo quando eu entrei da necessidade da atualização do plano. Então a gente está na expectativa que eles também nos apoiem nessas discussões e entendam que o mínimo de desgaste é necessário para que a gente tenha algo um pouco mais aprofundado e uma perspectiva de cidade um pouco melhor. Ô Paula, desculpa te interromper, mas a equipe técnica da Secretaria de Obras participou efetivamente desta elaboração da minuta ou vocês estão recebendo o material pronto da UFJF e agora esse material passará por revisão, será adequado, adaptado possivelmente, né, pela Prefeitura de São João Nepomuceno para depois ser encaminhado à Câmara? Como é que acontece isso? É um projeto 100% desvinculado do Executivo, principalmente para a gente não ter uma determinação. Aonde a gente interfere junto com eles, assim, propriamente dito, né? Onde a gente discute e dialoga com o professor para chegar num pormenor. Na nossa realidade ali, semana passada nós sentamos com o procurador do município, doutor Michel, e discutimos, né, professor, minutas, artigos que a gente modificou. Não, acho que aqui a gente não precisa detalhar tanto. Vamos chegar no consenso de 2 situações só, para a gente ter mais assertividade. Olha, professor, a gente já tem esse problema dia a dia. Como é que a gente vai lidar? Não, aí o professor dá soluções, eu dou soluções que, querendo, ajuda um pouco ali, porque tem uma parte técnica, o Michel dando uma perspectiva jurídica do que pode causar para nós. E dessa forma a gente vai chegar num consenso comum, mas nós não delimitamos o que ele tinha de conhecimento. Tanto que eles fizeram as reuniões locais, eles foram nas escolas, eles foram 100% independentes, até para a gente não ter interferência da área política, porque eles estavam trabalhando. Enquanto estava acontecendo o período eleitoral, eles estavam em atividades. Então, isso não podia interferir no nosso processo, porque, querendo ou não, já interferiu um pouco, porque as reuniões já eram difíceis, né? Alguns lugares já não conseguia tanto acesso. Então, de certa forma, isso a gente não quis interferir mesmo. Vai ser um estudo 100% técnico e 100% vindo deles. A minha equipe, propriamente dita lá da secretaria, participa dos debates comigo. Eu recebo as minutas, eu converso, troco ideia, o que vocês acham, vocês não acham? Aí na próxima reunião eu falo, olha, o fulano de tal trabalhava não sei onde, deu essa ideia aqui, deu essa ideia lá. A gente vai absorvendo as opiniões e a gente vai juntando, mas eles participaram mais como técnicos do que propriamente dito como da secretaria. Nós deixamos o professor e os alunos o mais livre possível para tomarem as decisões e para a gente saber ter a imparcialidade do processo. E agora caberá ao Legislativo, né? Agora caberá ao Legislativo. Aí vem poderá também promover audiências públicas para consultar a população. Isso. O que a gente sempre fala é isso. Talvez eles... Olha, a gente vai pensar assim, olha, a gente prefere não ter um embate nesse caso aqui. Mas eu acho que é importante eles reconhecerem, chamar a gente quantas vezes forem necessários para ler minutas, reler, ver os mapas que a Ju está fazendo. É muito mapa, é muita coisa nova e é muito visual, acho tá bem legal assim, o que era, o que tá, né? Então, chamar a gente o quanto for necessário antes deles entrarem em debates e discussões sobre isso. Por quê? É importante entender o porquê que a gente definiu aquelas situações para eles não terem um peso tão grande na discussão popular, na discussão capitalista da situação. Porque gera uma perda financeira em alguma situação. Nem que seja 2 metros de terreno. Mas 2 metros pode gerar um desgaste. Então, tem que ser entendido. Aí ali eu vou expor, olha, vocês estão falando para tirar isso aqui. Mas lembra que vocês pediram mais árvore ali? Lembra que vocês pediram mais canteiro aqui? Para ter um, tem que deixar de ter outro. Não tem como você ter tudo na vida no mesmo espaço aí. Nada sobrepõe nada. Então, acho que agora esse trabalho deles de desbruçarem nesse processo vai ser importante. A gente vai estar à disposição para atender. Eu vou estar lá, o professor Fábio à distância. E a partir disso a gente vai ver essa possível contratação de acompanhamento da Federal nas próximas modificações. Entendi. E também para colocar em prática, né? Porque depois da lei pronta, eu acredito que uma assessoria também seria importante por parte de quem propôs isso para a cidade, né? E aí, Paula, já pensando no futuro,
a gente, infelizmente, no país, a gente tem aquilo. Será que a lei vai pegar? E para a lei pegar, depende muito também do interesse de quem está ali sob essa responsabilidade de fazer valer a lei, deixar de lado os possíveis desgastes políticos. E eu lembro aqui que em São João e Nepomuceno, muita coisa já foi proposta e infelizmente não foi adiante, a meu ver também, por causa de um certo temor do desgaste político que isso poderia gerar. Exato. E espero, porque está custando para o município, está saindo do cofre público, esse trabalho da Universidade Federal, que não é de graça. Tomara que no futuro, porque não é um plano para acontecer amanhã. Isso. Eu acredito que isso é um plano que talvez... O plano diretor era de 8 em 8 anos, que tinha que ser revisto, ou de 10 em 10? 10 em 10, né? E ficou para trás. Né? Já está atrasado aí na revisão. Mas que os próximos gestores, o atual, os próximos gestores, deixem de lado esse medo, né, de desgaste político e façam valer realmente aquilo que foi estudado, que foi votado, né, e que nós temos de aparato em lei para que o município possa progredir, para que a gente, né, realmente mude esse jeitinho que alguns podem ainda ter, né, de que vai gerar um constrangimento, um desgaste político. Mas claramente falando, vou perder voto com isso, então deixa para lá, né? É onde a gente Vamos está na mexer nisso expectativa. Nós estamos nessa expectativa da valorização de todo esse estudo. Por isso que a gente quis deixar o Fábio mais à vontade possível, para não falar, não, isso é coisa política do fulano, isso é coisa política do fulano. Não, não tem nada disso. A gente foi desbruçar nas minutas mesmo ali com o jurídico na semana passada. Ô Paulo, mas tem muita coisa polêmica nessa revisão, principalmente do plano diretor? Eu vou falar, achei que o Fábio foi até bonzinho, assim. O Fábio foi bem sucinto nas resoluções dele, ele foi bem pontual, bem claro. Não, a gente não diversificou muito. É o que eu falo, a gente falou muito sobre isso, né, professor? Pô, não vamos trabalhar em utopia. Não vamos trazer uma coisa utópica que a gente não vai avançar, a gente é um bebezinho. Esse é o nosso, vamos colocar no nosso primeiro plano diretor. Nós estamos começando a andar agora, chegando numa realidade de crescimento agora. O que a gente está determinando muito são assim, após a aprovação do plano diretor, determinamos até uma vacância, um período, né, de... adaptação da lei. Um período para as pessoas lerem, conhecerem, para depois sim ela poder valer. Para ninguém poder falar assim, olha, que é isso, mas mudou ontem, você já quer me cobrar? Não, não vai ter isso. Colocamos no próprio plano diretor, na descrição da lei, obrigação do Poder Executivo ter a necessidade de uma equipe de fiscalização. Então, isso tudo a gente está se resguardando, independente do Executivo, independente de qualquer coisa, propriamente dito, falando do plano diretor, bem imparcial, independente do gasto que pode gerar, da situação do desgaste, colocando ali, olha, o Executivo tem que fazer isso, o Legislativo vai ter que fazer isso, tem obrigação disso, não tem obrigação daquilo. Isso tudo a gente está escrevendo ali. Ô Paulo, a gente tem um código de obras aqui, lá de 1900 e não sei quanto, 48? 55. 5? 1955. Esse código de obras, ele vai estar decidido mesmo, vai acabar, vai ser substituído? Ele vai Porque ser da última vez que você isso. esteve aqui com a gente foi o que nos informou, né? Ele sai de cena, né? Ele fica ali, coitado, ele vira história, ele fica guardado no coração de quem Os viveu. anais da história. Vai para o Museu Municipal. Vai para o Museu Municipal. Mas ele não vai ser tudo perdido, tem muita coisa nele que a gente reaproveita, que a gente readequa, né? Nada tá saindo do zero, tudo vem uma reanálise do que já existe. Ele vira agora uma minuta de lei e ocupação de uso e ocupação de solo, que determina como a pessoa que adquirir um terreno, um solo propriamente dito, tem o direito de utilizá-lo. Em âmbito sede e também rural? Então teremos uma lei de parcelamento, uso e ocupação do solo. Rural, substituição ao Código de Obras. Distritos são áreas urbanas de menores portes, a área urbana aqui, agora a gente tem as áreas de interesse urbano isolado, AUI, que são as nossas áreas irregulares construídas já e consolidadas, que a gente vai estar localizando elas no mapa, dando a oportunidade agora de serem regularizadas. Tem muita gente que tem problema de regularização. Isso, gente, gera
gera custo para regularizar, mas ao mesmo tempo gera possibilidade de iluminação pública, saneamento básico, várias questões municipais, inclusive manutenção do próprio município. Então, isso tudo está sendo previsto, sim. Sobre a regularização de imóveis, isso é contemplado também nessas leis que estão sendo avaliadas, revisadas em São João Nepomuceno? Quem pode falar é o professor. Essa semana mesmo, eu estava aqui recebendo um representante do Legislativo que falava sobre a proposta de uma lei de regularização fundiária, né? E que, alegando São João Nepomuceno, muitos proprietários não têm o registro do imóvel, coisas já bem antigas, e que o legislador estava, né, empenhado a isso para propor ao Executivo, talvez, uma forma de que a pessoa tenha toda a documentação do seu imóvel. Onde que isso é contemplado nesse trabalho da UFJF, professor? Em qual lei? Nesse plano, né, nessa lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, é nisso também ou não? Então, na verdade, assim, a cidade é um processo, né? E esses instrumentos, eles também são um processo. Então, na verdade, a gente vai ter diretrizes, por exemplo, vou falar dos instrumentos, o plano diretor municipal, ele vai mostrar diretrizes para a cidade alcançar nesse horizonte de 2025 a 2035, 10 anos. Dentro dessas diretrizes, a regularização fundiária, ela se insere. E ela vai se inserir com um decreto, mas assim, o plano diretor indica caminhos para que isso ocorra. A lei de parcelamento, ocupação e uso do solo urbano vai definir como ele pode fazer a construção, como os loteadores podem fazer os parcelamentos, né, podem ser feitos. Então, assim, na verdade, a gente tem o plano diretor que mostra diretrizes mais gerais para a cidade e chega a alguns pontos específicos, né, do parcelamento, por exemplo. Né? A lei de parcelamento, ocupação do solo, ela é mais pontual dentro das áreas urbanas. Ó, esse terreno tem que ter um afastamento de tanto. Aqui é APP, não pode ser construído. Aqui tem que ser uma área florestada a ser preservada. Quer dizer, aí a gente vai ter o plano de saneamento que vai interferir, de certo modo, também nesse uso do solo na parte urbana e na parte rural. E o plano de mobilidade, que é muito importante. Então, o plano de mobilidade está em todos, né? Porque, na verdade, é aquilo que você falou. As pessoas estão ficando um pouco mais velhas e tudo mais, então, e na verdade não é só isso, né? Porque na cidade, quando a gente fala de mobilidade, é para as crianças, para os jovens, para os adultos e para toda a cidade. Para gestantes. Para todo mundo. Então, é ter o direito de ir e vir. Às vezes a gente tem essa dificuldade na cidade, tem alguns momentos ali que o trânsito fica caótico no município. Há quem critique também algumas obras que foram feitas no passado, também no presente. Eu tenho uma certa crítica também, em especial ali na Praça Carlos Alves, onde foi feita uma praça, né, uma rotatória, né, que foi apelidada até por parte da população como Stonehenge, que é muita pedra, no momento em que a gente poderia estar enfatizando a preservação ambiental. Ali tinha uma praça muito bonita, com muito verde. Eu não sei se a Juliane se lembra disso, é uma jovem, né? Mas a Paulinha possivelmente deve se recordar. E aí o professor disse de uma frase, parece que é de um livro, a respeito, Cidades Invisíveis, do Italo Calvino. Que no cartão postal é uma coisa e vai no presente é outra. Exatamente. Né? E a gente vê, hora ou outra, a foto daquela praça ali, Lima de Freitas com a Carlos Alves, né? Que era muito bonita, né? Muito arborizada, e agora, para mim, tem aquela marmota lá, né? Feio demais. Vamos lá com participação, Eduardo Abreu, participando aqui na Garbosa. Em nome do tal de progresso. E o nome do tal de progresso, na realidade, para mim, não é tal de progresso assim, porque você transforma uma cidade horizontal numa cidade vertical sem melhorias da infraestrutura de
esgoto, de água, drenagem fluvial. Quer dizer, uma coisa atropela a outra. Tudo em nome de progresso. Na minha opinião, progredir tem que ser em todos os setores, porque uma casa que se transforma em 10 apartamentos, ou seja, multiplica um problema de infraestrutura por 10. É a minha colocação. E aqui em São João normalmente acontece isso. As pessoas não têm a noção do que estão fazendo. Tudo em nome do mundo. Igual é difícil. Uma casa tem uma garagem, 10 apartamentos sem garagens, porque a loja rende mais que uma garagem, entendeu? Pensei que eu tinha falado sem garagem. Eduardo Abreu está com a gente. Muito obrigado pela sua audiência. Está aí no programa Radar, sempre interagindo. Ora aqui nos estúdios, ora por telefone. Inclusive, semana que vem, Eduardo Abreu vai estar com a gente em 2 datas, né? Uma para falar do Hospital São João e depois, na data posterior, para falar de assuntos políticos. E quando ele vem para falar de política, a gente sabe como é que, né, o Eduardo gosta de falar do assunto. Então é um prazer tê-lo também, viu, Eduardo? Aliás, hoje tem uma reunião na Câmara Municipal. Me confirma aí, Eduardo, 14 ou 14h30? Para a eleição, escolha do Conselho Municipal da Saúde. Né? Hoje é uma reunião importante também. O Eduardo é atual presidente e as pessoas, né, caso queiram disponibilizar o seu tempo para debater e propor melhorias para a saúde de São João Nepomuceno, acompanhar tudo que vem sendo desenvolvido de política pública a esta área, opinar, né? Então, tem a escolha, a definição, através de assembleia, dos novos conselheiros. Espero que tenha participantes nesta reunião, embora o horário é meio assim próprio, né, Eduardo? 14 horas, 14h30, está aqui ele confirmando para a gente. É um horário comercial, muita gente trabalhando, mas quem puder, né, talvez tenha essa disponibilidade de ser um voluntário, né, trabalhar também para o município. 14h30 na Câmara Municipal. Abraço aí, Eduardo, e até semana que vem. Bom, o professor falou sobre a verticalização na Câmara Municipal, né? Uma preocupação que o senhor teve e que também consta nessa minuta que a UFJF está entregando ao município. Fique à vontade para o seu comentário, professor. Então, na verdade, a gente está fazendo um trabalho que vem de um processo participativo, como a secretária mencionou, né? Fomos nas escolas, conversamos com as novas gerações, falamos, olha, a gente tem aqui estudantes que anteontem estavam aí sentados onde vocês estão. Então, a gente já plantou uma semente de participação, de entendimento da questão urbana, né, da questão rural, para o bem do município. E para o bem do município é pensar na qualidade ao invés de quantidade, não é? E então a gente vem escrevendo esses documentos, essas análises, né? E ao final a gente vai ter um livro da cidade falando de São João Nepomuceno nas suas várias frentes, né? Educação, cultura, esporte, lazer, economia. E é importante dizer também que a gente está com os formulários. A gente vem fazendo formulários para tentar resolver essas dificuldades do envolvimento da comunidade em participação. A gente fez a gente tem lá no Instagram alguns formulários, né? A gente enviou mensagens por e-mail, correio eletrônico, enviou os formulários por correio eletrônico, formulários que têm perguntas que qualquer um pode responder para poder exatamente, né, essa dificuldade que a pessoa não pode ir lá e tal, mas a gente está com esses formulários em aberto, né? Tem lá no Instagram, depois eu vou pedir para a Juliane falar aí o link, mas é importante essa questão da quantidade e da qualidade. E nesse livro, em anexo, a gente... digo aqui, urbanismo.mg. .mg, exatamente. Esse livro da cidade, de São João Nepomuceno, ele vai ter ao final os anexos com as minutas de lei, porque na verdade nós estamos fazendo propostas de minutas de lei que estão sendo analisadas e que, a partir do momento que a gente fechar esse documento na conferência da cidade, que a gente vai ainda divulgar a data, o Poder Executivo, então, encaminha para o Legislativo e aí o processo reinicia. Mas é importante dizer
que a gente tem pensado nessas questões do trânsito, da verticalização, e pensando nessa questão da qualidade e sem querer congelar a cidade. Eu falei na Câmara, não é a ideia de congelamento, agora não pode fazer mais nada. Não, a ideia é o seguinte, em alguns lugares a gente pode fazer até um certo ponto. Em outros, aí a gente está pensando áreas de expansão que pode verticalizar. Então, por exemplo, os empresários, os construtores, eles não precisam ficar preocupados, porque eles vão ter lugar para construir. Todo mundo vai ter lugar para construir, todo mundo vai ter lugar para construir prédios, mas prédios com qualidade, com segurança, com combate a incêndio, com acessibilidade universal de preferência. Então, assim, esses temas que perfazem, né, a gente pensar uma cidade de hoje e uma cidade de amanhã, é exatamente nesse sentido. Então, assim, a ideia não é, como a Paula, a secretária, falou, não é fazer uns instrumentos que as pessoas não possam fazer mais nada. Não, a gente está pensando aonde é melhor isso e aonde não é melhor. Aonde é melhor manter uma área verde do que construir, né? Porque também se você constrói em tudo, basta olhar as cidades em volta, basta olhar, eu sempre uso o exemplo de Conselheiro Lafayette, os conselheirenses lafaietenses vão brigar comigo, mas é uma cidade que construíram tudo, até quase em cima do rio. Quer dizer, o Ítalo Calvino falaria assim, poxa, eu vi no cartão postal que aqui era um rio, e hoje é uma laje, não tem mais rio. Eu vi que aqui tinha uma floresta, e agora é um prédio. Quer dizer, então é isso, é essa reflexão que a gente tem que fazer com os são joanenses. E não é a gente que vai dizer aqui pode, aqui não pode, é a comunidade, com seus representantes na Câmara. Pois é, e aí daqui a pouco eu vou querer saber também da Juliane como é que foi elaborado esse trabalho, nessas minutas, como foram elaboradas, que tipo de metodologia utilizada, porque as audiências públicas, elas geralmente, quando não há um assunto muito polêmico, a gente sabe que a participação é meio que pequena, a participação popular. E aí eu sei que a Universidade Federal encontrou um outro caminho para isso, principalmente tentando ouvir os jovens. Então daqui a pouco a Juliane comenta sobre isso. E aí tem pergunta também do Eduardo Abreu, uma pergunta que já estava na minha pauta, com referência à rodoviária. O Eduardo quer saber se o professor é favorável a uma cidade de 25 mil habitantes não ter uma rodoviária. E aí, o que diz esse estudo da UFJF para São João Nepomuceno? Tem rodoviária? Não tem rodoviária? A gente tem um anel rodoviário aqui que pouco é utilizado e a gente sabe, na minha opinião também, ele não tem muito assim um apoio da própria prefeitura para que ele funcione. Hora ou outra, muito buraco por lá, o local não é um local de fácil acesso também, principalmente para veículos maiores, né? Então, será que tem como utilizar aquela obra que está lá, né? Fazer ela de fato funcionar? E um centro de distribuição. Temos aqui uma área que é destinada ao segmento industrial. Será que nesse segmento industrial ali, naquela área do distrito industrial, é possível a construção de uma área de distribuição de mercadorias para aliviar esses veículos de grande porte também, diariamente no centro da cidade? A UFJF pensou nisso? Vamos saber daqui a pouco, após o intervalo comercial. É igual de polêmica, tá igual né? Mas essa aí vai ser fácil, porque a gente já respondi isso tantas vezes. Na última vez, a gente respondeu. Não pode. Dá tempo? Vocês estão aí, você vai responder. Vai faltar tempo para isso. Aproveita, quando eu voltar, eu desfaço a E a voz é dia e 15. Professor Fábio, tem